Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora Maiana, qual assunto você nos traz hoje? Hoje eu vou falar de um assunto polêmico, a descriminalização do aborto, que voltou a ser discutida com o voto da ministra Rosa Weber. Um tempo atrás, me convidaram para um debate com vários líderes religiosos e o tema era: aborto, quem decide? Na minha opinião, a única pessoa que pode e deve decidir é a gestante. E é importante lembrar sempre que nenhuma mulher quer abortar. É uma decisão que provoca muito sofrimento, independentemente do motivo que a levar a tomar essa decisão. Mas eu gostaria aqui de levantar outra questão que acredito seja altamente relevante. A nossa legislação permite hoje a interrupção da gestação no caso de fetos com anencefalia. Mas existem inúmeras doenças genéticas que podem ser diagnosticadas no início da gestação. A nossa legislação deveria não só permitir, mas também apoiar a interrupção da gestação de forma segura, em casos onde o diagnóstico pré-natal confirma que o feto tem uma doença genética, letal ou incompatível com uma vida independente. Professora, na sua opinião, em qual situação esse tipo de gravidez se enquadraria? Trata-se de uma situação muito diferente da interrupção por motivo socioeconômico. No caso do diagnóstico pré-natal, não se trata de uma gravidez indesejada e, por isso, interromper a gestação é um sofrimento enorme para a gestante ou o casal, que não quer colocar no mundo uma criança que não terá qualidade de vida. Nosso papel como geneticista é dar um laudo confirmando o diagnóstico, mas a decisão do que fazer a partir disso é totalmente da mãe ou do casal. Na nossa experiência, algumas poucas pessoas são contra a interrupção por motivo religioso, mas eu nunca ouvi alguém dizer que é contra porque não é legalizado no Brasil. Sabemos que é um problema econômico, e agora que ele está liberado na maioria dos países vizinhos, qualquer mulher pode ter uma interrupção de maneira segura, desde que possa arcar com os custos. Ou seja, infelizmente, é um problema que atinge só a população mais pobre, justamente aquela que menos pode arcar com o ônus de ter uma criança com uma doença genética. Outro dado interessante é que, ao contrário do que se pensa, o diagnóstico pré-natal de certeza diminui o número de abortos em mulheres com alto risco genético. Isso porque antes do diagnóstico pré-natal, muitas mulheres que sabiam que tinham um risco aumentado de gerar uma criança com uma doença genética, por ter uma história familiar positiva, interrompiam a gestação porque não queriam correr nenhum risco. E, frequentemente, o diagnóstico pré-natal revela que o feto não tem a mutação responsável pela doença presente naquela família e a gestação é mantida com grande alívio da gestante. Lembro-me de um casal que havia perdido um bebê de 6 meses por causa de uma doença genética. Infelizmente, não haviam guardado o DNA do bebê e, portanto, não tinha sido possível identificar a mutação que havia causado a doença e a causa-morte. Só sabíamos que era uma doença recessiva, isto é, o bebê havia herdado um gene defeituoso em dose dupla, uma cópia vinda do pai e outra da mãe. Começamos então a investigar os pais, na procura de mutações que pudessem explicar o diagnóstico do bebê que havia falecido e oferecer então um diagnóstico pré-natal. E enquanto procurávamos, a mãe engravidou de novo. O casal queria ter outra criança, mas não queria arriscar ter outro com o mesmo problema. Tinham decidido interromper a gestação se não conseguíssemos uma resposta em tempo hábil. Era uma corrida contra o tempo. Uma semana antes de esgotar os 120 dias de gestação, descobrimos quais eram as mutações transmitidas pelos pais e, para a nossa felicidade do casal, o feto não tinha herdado essas mutações. E assim salvou-se uma vida. É só um dos exemplos sobre a importância do diagnóstico pré-natal. Mas temos que oferecer uma interrupção de forma segura no caso da confirmação de um diagnóstico de doença genética grave. Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Zates. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.